Oi, oi, minha gente. Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Laura, eu moro em Berlim hoje. Moro na Alemanha já faz agora 3 anos e meio. Sou médica, trabalho como médica aqui agora, tô fazendo minha residência. E eu faço vídeos sobre vida na Alemanha, revalidação de diploma médico na Alemanha e coisas relacionadas a isso. O tema do vídeo de hoje vai ser quais que são as dificuldades que eu encontrei, algumas das dificuldades, né, em ser uma imigrante médica aqui na Alemanha, tá? Então, se você tem interesse, esse vídeo é pra você. Eu consegui pensar em 5 grandes dificuldades, assim, claro que tem muito mais, não são as únicas, mas hoje eu decidi focar em 5 das dificuldades que eu, como uma imigrante médica aqui na Alemanha, eu percebi, tá? Por que imigrante médica? Porque não só imigrante, porque alguns desses desafios, dessas dificuldades, são mais intensas, digamos, ou são maiores pelo fato de eu ser médica, tá? Que eu acho que pessoas que trabalham talvez com outras coisas não encontrem, ou talvez encontrem menos esse tipo de problema, tá? Também não acho que seja regra, mas enfim. Então, vamos começar então com o primeiro ponto. O primeiro ponto é a língua. Sim, e eu acho que esse ponto tem muita relação com o fato de ser médico, tá? Por quê? Porque tem muitas pessoas que vêm pra cá e vêm trabalhar com coisas com as quais elas não precisam da língua. A língua seria mais um extra, tá? Falar alemão. E no nosso caso, dos médicos, a língua é uma ferramenta de trabalho. Sem alemão, não tem como a gente trabalhar como médico. Então, a gente tem que aprender a língua de uma forma muito rápida, tá? Para poder exercer a nossa profissão. E não adianta ser um nível básico, nem intermediário, tem que ser um nível avançado de alemão, né? Saber alemão avançado é pré-requisito para tu começar a trabalhar, tá? Então, eu acho que a gente tá nessa caminhada de aprender assim alemão o quanto mais rápido possível. Muitas vezes antes de chegar aqui já com um alemão bom ou intermediário no mínimo, e a gente quer fazer isso o mais rápido possível para poder exercer a nossa profissão, né? E o que eu tenho a dizer quanto a isso é o seguinte, que pelo menos na minha experiência, tá? No início, eu acho que assim, é claro que eu percebi que era uma língua difícil, primeiro que é muito diferente, não é uma língua latina, né? É uma língua muito diferente. Pelo fato de eu saber inglês, isso facilitou enormemente. Acho que todo mundo que fala inglês tem uma facilidade muito maior do que quem só fala português ou línguas latinas. Porque muitas coisas tu consegue relacionar com o inglês. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais difícil que o inglês. Eu percebia no início que, assim, eu me lembro de eu pensar isso em algum momento, que existem muitas regras, sabe? Existem muitas regras gramaticais. Só que nesse início parece que assim, é muita informação, é muita coisa nova, e tu percebe que é uma língua complexa, só que ao mesmo tempo, tu consegue também ver o teu avanço, tá? Eu me lembro que, por exemplo, eu comecei o A1.1, eu fiz um curso semi-intensivo e em 2 ou 3 meses, 2 meses eu acho, eu terminei o A1.1 e fui pro A1.2. E tu conseguia realmente ver o que tu tinha aprendido nesses 2 meses. E nos próximos 2 meses tu aprendeu a 2.2 e tu também conseguia ver exatamente o que tu tinha aprendido, sabe? Agora eu já sei essas regras aqui que eu não sabia antes. Assim, os passos pro teu avanço são muito mais visíveis, tá? Ou são muito visíveis. E eu acho que à medida que tu vai avançando nos níveis, os limites de um nível pro outro começam a se tornar muito mais tênues, assim. No sentido de que, assim, no momento que tu avança e chega no nível avançado, tá? Chega no B2, chega no C1, eu acho que aí é muito mais difícil, tipo, tu perceber o teu avanço, tá? Primeiro porque, assim, na teoria, tu já sabe todas as regras,
é muito mais a questão de vocabulário e de algumas expressões para aprender, mas ao mesmo tempo eu acho que tu consegue já se comunicar, tu consegue viver uma vida normal, digamos, tu consegue ser independente com a língua, tá? E isso significa também que as pessoas não te corrigem mais, ou a maioria das pessoas não te corrige mais. Então, talvez, assim, tu consegue falar tudo que tu quer, tu entende praticamente tudo, mas tu não fala tudo certo. E as pessoas não te corrigem. Então, talvez isso também seja uma questão por que a gente evolui mais lentamente, pelo menos é a minha impressão de que depois tu acaba evoluindo muito mais lentamente, sabe? Parece que, assim, pra chegar, por exemplo, do C1 pro C2, nossa, eu acho que é um caminho longo e tu não consegue muito ver, assim, quando que eu cheguei no C2. Mas como eu falei, como tu é independente com a língua também não é um problema horrível, né? Mas é só uma coisa que eu acho que talvez seja bom ter em mente já, sabe? Pra não chegar naquele momento e ficar um pouco frustrado com relação a isso, tá? Vamos para o ponto número 2. O segundo ponto tem a ver com o clima. A minha experiência é, assim, a minha, talvez, sugestão seria não subestimar o efeito que a mudança das estações aqui na Alemanha tem no nosso próprio humor ou na nossa própria, no nosso estilo de vida, tá? Eu acho que a gente é muito influenciado pelo clima, pela temperatura, pelo tempo que tá fazendo lá fora. E eu acho que isso eu percebi muito mais aqui do que em Porto Alegre, onde eu morava. Em Porto Alegre a gente tem sim as 4 estações, e claro que a nossa vida muda muito já em comparação com verão e inverno, sabe? Só que eu acho que aqui é muito mais intenso isso, sabe? Aqui a escuridão que tem no inverno é muito mais intensa, o frio que tem é muito mais intenso. E, por exemplo, várias coisas que tu faz no verão não dá pra fazer no inverno, e vice-versa também, né? Então a tua vida tem que ser mais... tu tem mais esse movimento na tua vida, sabe? Tu tem coisas que tu vai fazer numa época do ano, tem coisas que tu vai fazer outra. E todo ano tu meio que tem essa migração de estilo de vida de verão e inverno, tá? E não só de estilo de vida, mas de humor também, sabe? Todo mundo comenta que começa a chegar o inverno ou... né, depois do Natal e Ano Novo, que daí as coisas se acalmam, tipo, não é aquela festividade de Natal, fica todo mundo meio pra baixo, meio assim, esperando a primavera chegar, e não chega nunca, demora 3 meses às vezes pra chegar, e esse tempo pode ser um pouco depressivo pra muitas pessoas, tá? Então, eu acho que a questão é só ter em mente, assim, que isso acontece, que isso pode influenciar, sim, o nosso humor, apesar da gente querer muito vir morar na Alemanha, achar tudo lindo, achar lindo, neve e tudo mais, não é só bom. Vamos agora para o terceiro ponto. O terceiro ponto são as experiências, as diferenças culturais, tá? Isso é um tema muito, muito complexo e muito amplo, tá? Eu não vou falar aqui sobre todas as diferenças culturais que existem, mas eu gostaria só de dar uma pincelada, assim, sobre as diferenças culturais que existem. Assim, existem diferenças culturais nos diversos âmbitos, isso eu quero dizer assim, no âmbito de comunicação e na comunicação no sentido de amizades, no sentido de relacionamentos românticos, no sentido de relacionamentos profissionais. É claro que tem também as diferenças individuais de cada um, né? Mas eu acho que mesmo tendo as diferenças individuais, se tu pegar a cultura como um todo e a cultura brasileira, eu acho que as diferenças são muito maiores entre as culturas do que interpessoais. E isso, assim, no início pode ser um pouco difícil de entender, sim, tá? Porque às vezes a gente se pergunta, né? Ah, isso é uma coisa dessa pessoa? Essa pessoa é assim, é uma característica dela? Ou é uma coisa que é normal na cultura isso, sabe? Então acho que até a gente entender, e não tem nenhum, né, guia pra nos ensinar isso. São coisas muito finas, assim, que tu vai aprendendo simplesmente com
conversando com pessoas e tendo contato com pessoas e vivendo aqui e tentando entender. E até porque, né, depende muito da região também, se tu vai mais pro sul, se tu vai mais pro norte, depende do ambiente, do tipo de pessoa com quem tu convive. Então, é um assunto bem complexo, assim, e que a gente não pode subestimar. Eu acho que a gente tem que esperar, já que sim, vão ter conflitos culturais, interculturais, e é normal isso acontecer. Eu acho que uma das coisas também é os estereótipos, porque a gente mesmo tem estereótipo, né, de ser alemão, de que alemão é rígido, é pontual, é direto, e que aqui talvez não tenha machismo, ou que o machismo esteja totalmente controlado aqui. Enfim, tem milhares de estereótipos que os brasileiros têm sobre os alemães, e que eu acho que também a gente vem aqui daí com essa coisa, achando que os alemães vão ser assim, e também não é bem assim. Eu acho que isso também pode ser um outro choque cultural, sabe? Tu vem aqui achando que todo mundo vai ser, por exemplo, mega pontual, e na realidade, assim, isso é uma coisa bem pessoal, pra falar a real. A questão é que a tolerância aqui é muito menor, né? Enquanto no Brasil, talvez uma meia hora de atraso seja tolerável, aqui meia hora já é absurdamente muito, assim. Mas isso também não quer dizer que todos os alemães são pontuais, não é bem assim, não. Se vier esperando que todas as pessoas sejam extremamente pontuais, talvez tu possa se decepcionado, digamos, né? E essas outras coisas que eu falei também, não é bem assim, não é branco no preto, é muito mais sutil a diferença. O quarto ponto, que eu acho que não dá também pra deixar de falar, é a questão de preconceito, tá? Eu acho que quando a gente sai do Brasil e vai para um outro país, a gente tem que contar com o fato de que provavelmente a gente vai sofrer preconceito simplesmente pelo fato de não ser do país. Eu acho que depende muito da onde tu vai, mas eu acho que aqui na Alemanha sim, tem preconceito, tá? Já, assim, na minha experiência, né, eu já percebi em vários momentos. Não é uma coisa, assim, extremamente aberta, não é uma coisa que a pessoa chega e te fala na cara, são sutilidades, tá? Que tu percebe que o tratamento contigo é diferente. E aí, em algum momento, tu consegue entender que é porque em algum momento tu falou que tu era do Brasil, ou que é, enfim, tem diversas situações em que essas coisas acontecem, e eu acho que talvez vir preparado para isso te ajude um pouco a, quando isso acontecer, pensar já que, tipo, isso já estava nos planos, digamos, sabe? Acho que na hora de colocar na balança se quer vir pra cá ou não, se vale a pena vir pra cá ou não, é bem importante colocar este ponto também, tá? E o último ponto de hoje é a questão de quando se muda para a Alemanha, tu deixa todas as tuas relações interpessoais, todo o teu suporte de amigos, de família, todo mundo tá no Brasil, né? E aí tu se muda para a Alemanha e tu não tem mais tudo isso, tá? E não é tão fácil assim de criar uma rede de amizades aqui, uma rede de suporte, tá? Então eu acho que as pessoas, quando se mudam pra cá, tem que ter em mente que, assim, principalmente no início, provavelmente tu vai se sentir sozinho, provavelmente tu vai ter que aprender a fazer coisas sozinho, não esperar por uma companhia pra fazer as coisas que tu queres. Ou se tu não vem sozinho, se tu vem com um companheiro, muitas vezes as pessoas têm que não, mas acabam fazendo coisas muito entre elas no início, e até, né, ter amigos e poder fazer coisas com amigos. Não tô dizendo que depois que tu tem amigos tu não pode fazer coisas sozinhas, não tem nada a ver com isso, mas eu acho que no Brasil, pelo menos eu acho muito isso, sabe? De fazer muito mais coisas quando tu tem alguém, alguma companhia. E eu acho que eu aprendi muito aqui a fazer as coisas mesmo sem ter companhia, sabe? Se eu quero fazer uma coisa, eu vou, mesmo se não tem alguém, convido pessoas X, Y. Se não quer, ok, não tem problema, eu
faço sozinha. E isso também não só pra, assim, atividades de lazer, mas também, né, não sei, tu fica doente, não tem uma pessoa ali pra te cozinhar pra ti, por exemplo, ou pra ir no médico contigo, ou tu, sei lá, tu estragou um negócio que tu precisaria de ajuda, ou, sei lá, no Brasil tu pediria ajuda pra alguém, tu vai ter que resolver sozinho aqui, tu tem um problema com alguma coisa burocrática também, ou tu vai se mudar, acho que essa é também uma questão bem importante, tu vai se mudar no Brasil, né, a gente geralmente, eu acho que aluga alguma transportadora para fazer o transporte. Aqui, primeiro que é bem mais caro isso, e a maioria das pessoas acaba fazendo por conta própria, aluga uma van, faz a mudança, e aí, se tu não tem amigos, se tu tá se mudando de cidade, tu vai chegar na cidade e não conhece ninguém, como é que tu vai fazer a mudança e carregar as coisas tudo sozinhas? Então, tudo isso são pontos em que, né, na tua cidade de origem, no teu país de origem, tu teria, né, esse suporte que aqui tu não vai ter. Que, por um lado, é ruim, né, tu se encontra em situações que tu nunca esteve, desconfortáveis, mas ao mesmo tempo tu aprende a achar soluções para todas essas coisas e tu vê que é possível e que tu tem a capacidade, digamos, de resolver todas essas coisas sozinha, que é legal ter pessoas ali para te ajudar, que é muito bom essa troca, sim, mas que não é uma coisa que tu precisa extremamente de alguém, que tu não pode fazer as coisas sozinha, tu sabe que tu tem a capacidade de fazer as coisas sozinha. Então, esses foram os 5 pontos de hoje. Gostaria de dizer de novo que isso é tudo a minha experiência, tá? Que essas também não são todas as dificuldades que se encontra, que são algumas das dificuldades e que eu acredito que quando a pessoa esteja nesse processo ainda de estar pensando se vale a pena ou não ir para a Alemanha, eu acho que vale muito a pena colocar todas essas coisas na balança. Porque eu acho que no momento que tu vem pra cá e tu já tem em mente tudo isso, é muito mais fácil depois de superar esses obstáculos. Não é uma coisa assim nova e que inesperada e que vai talvez te fazer questionar a tua decisão, de se tu tomou a decisão certa ou não. Foram tudo coisas que já estavam no planejamento, digamos, né? E é isso, acho que nem eu falei, são coisas pessoais, cada um tem as suas experiências, talvez uma outra pessoa passando pelas mesmas situações que eu enxergaria tudo isso de uma forma diferente, não sei. Mas acho que talvez algumas pessoas se identifiquem comigo. Então tá, é isso por hoje e até a próxima. Tchau, tchau.